Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja novamente bem-vinda a mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo muito massa porque eu acabei de voltar da pré-estreia de It, A Coisa, que é um remake de um filme clássico de terror e de uma obra também do Stephen King, que é, por sinal, aí muito famosa como o nome do filme antigo dizia, é uma obra-prima do terror. E, cara, pra ser muito sincera, esse filme realmente é uma obra-prima do terror e eu tô falando do de 2017 mesmo. No geral, a gente já sabia que a história é muito massa e que todo mundo já conhecia a princípio. Então, sendo uma refilmagem e sendo um filme que já trabalha com muitos clichês, por ele já ser uma história muito conhecida, eu pensei que seria um pouquinho difícil de aceitar um filme desse tipo e principalmente de me divertir com um filme assim, porque eu pensei que ele fosse ser uma clara referência aos antigos clássicos de terror. Não que eles sejam ruins, mas a gente já viu e já tá acostumado com a maioria dos recursos de terror que os filmes clássicos utilizavam. Então, eu pensei que não fosse ser uma surpresa pra mim ver It no cinema novamente. Novamente nada, porque eu era muito nova quando saiu, enfim. Mas me surpreendeu de uma maneira muito positiva por N aspectos e eu vou começar falando um pouquinho deles daqui a pouco. Antes, claro, não esquece de dar seu like aí, porque ó, massa é nóis. E também gostaria de agradecer a Warner e a Trilha do Medo que proporcionaram que eu assistisse o filme antes de todo mundo pra poder comentar aí pra vocês verem a minha análise também antes de todo mundo, olha que massa. Lembrando que aqui não vão ter spoilers, eu vou tentar trazer o mínimo de detalhes sobre a história e só falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme, mas sem entrar em muitos detalhes. Porque afinal, mesmo todo mundo já conhecendo a história, mesmo sabendo a maioria dos acontecimentos ali, ele é um filme bem surpreendente e é bem legal. E é claro, tem uma pegada um pouquinho diferente aí das coisas que a gente tá acostumado a ver. Inclusive, a atmosfera dele eu achei um pouquinho diferente da maioria dos filmes de terror, que já te coloca num ambiente em que você já tá propício a tomar susto. E não é tão assim. Ele é um filme que tem um ritmo muito bom, ele não é lento como é o antigo filme, mas ele também não é muito rápido e você não fica com aquela sensação de que você tá tomando susto. Ai, jumpscare! Ai, jumpscare! Ai, jumpscare! Não, ele é um filme que realmente te prende e quando você vai assistir, quando você toma um susto, que você, claro, já sabe que vai vir, meio que tá tudo bem, porque esse susto faz parte de um contexto e ele é bacana. É um filme em que eu achei difícil de falar isso, difícil de conseguir entender isso, mas é um filme que é legal tomar susto. Bom, começando então pela escolha de elenco, que eu achei maravilhosa, as crianças são fantásticas e além de ter o Mike, né, o nome dele não é Mike, mas é o ator que faz Mike do Stranger Things, atuando como Richie, no caso, que eu achei a coisa mais incrível do filme todo, pra ser bem sincera. Por quê? Porque quando ele atuou como Mike em Stranger Things, ele fez um personagem que tem N semelhanças incríveis com o personagem Richie, que é o do It, e mesmo sendo um personagem muito parecido, tendo muitas semelhanças, a história tendo muitas semelhanças e quase a mesma atmosfera de Stranger Things, ele conseguiu fazer um personagem completamente diferente do que o Mike é e tendo uma essência que a gente reconhece esse personagem na vida da gente, em pessoas que passaram na vida da gente. Eu, por exemplo, era o Richie 100% quando eu era criança. Só agora que eu aprendi a ser um pouquinho mais educadinha, mas antes eu era bem daquele jeito mesmo. Então, na minha opinião, é isso que forma um ator bom. É um ator que consegue trazer a essência do personagem e mudar sem que ele realmente mude. Ainda é ele, ainda é a essência do ator, mas ele espreme e constrói um personagem com um background muito legal. Então, cara, esse menino é 10. Além do resto do elenco que eu achei muito legal, e eu vi ali algumas revelações futuras pro cinema que, poxa, fiquei muito alegre de ver a atuação das crianças, que inclusive eu achei melhor do que muitos adultos que aparecem no próprio filme. Storytelling eu achei muito bom, muito legal mesmo. Apesar de não ter grandes reviravoltas de plot nem nada disso, ele é um filme simples, que conta uma história simples, uma história de mistério bacana, mas que também tem uma pegada muito atual e muito sincera em relação a eventos que acontecem na vida de todo mundo e que todo mundo se identifica de certa forma. Por exemplo, quando tá acontecendo uma coisa diferente na sua cidade, ou no seu núcleo familiar, ou na sua escola, ou enfim, etc. Se tem alguma coisa errada na cidade, normalmente em outros filmes de terror, em outras obras de terror, você vê que as pessoas ficam focadas apenas naquilo e que parece que os outros problemas deixam de existir. E em It eu achei
achei muito legal que, mesmo tendo um problema na cidade, mesmo tendo alguma coisa, alguma maldição ou o que seja, as pessoas ainda continuam tendo os seus problemas normais, continuam tendo relacionamentos abusivos, continuam tendo más relações com seus familiares. E isso é interessante de abordar porque esse também é um aspecto assustador da vida da gente, não é mesmo? E quando você vê que a desgraça acontece independentemente de você ter um problema ou não, é interessante de você pensar. Porque assim que a vida é, cara, e isso traz você pra uma realidade dentro do filme, uma realidade dentro do cinema que não é qualquer obra que consegue passar. Então eu achei isso muito legal. Inclusive, as cenas de abuso familiar, e enfim, uns outros detalhes que eu não vou entrar aqui, mas que são muito legais. Eles chegam a ser até mais assustadores do que as cenas de terror com o próprio palhaço, com o próprio Pennywise, com a coisa e enfim, cenas de assassinato e etc. Isso traz a gente para uma reflexão muito legal, que é o gore não é tão assustador quanto as guerras e os conflitos que a gente passa diariamente. E isso é incrível, incrível. Foi de uma sensibilidade absurda dessa equipe que produziu o filme, porque não é sempre que a gente pega essas pequenas coisinhas, e pra mim foi algo que me tocou mesmo, assim, me tocou mesmo. Eu não li o livro, eu não tenho certeza se isso é realmente abordado no livro do Stephen King, mas eu achei de extremo bom gosto, inclusive, trazer as pessoas para essa reflexão. Talvez nem todo mundo pense desse jeito que eu tô pensando, mas pra mim foi super especial, eu achei bem legal nesse aspecto. Bom, de longe a coisa que eu mais gostei foi que ele é um filme muito divertido. E ser um filme divertido não significa que ele é um filme engraçado, mas ele é. Existem cenas de alívio cômico em filmes de terror que eu tenho vontade de esganar quem dirigiu aquilo lá. Mas isso não acontece em It, porque as cenas de alívio cômico acontecem em momentos muito específicos e são cenas em que a gente realmente se vê representado lá e que tem cabimento, sabe? Você não sai da história pra rir, você continua na história, até porque é aquele humor meio hilário e tragicômico que a gente tem durante a infância, durante a adolescência, de ver graça em coisas pequenas ou de zoar a mãe do amigo por X de graça, assim. São brincadeiras que a gente faz quando é criança, que quando você cresce perde a graça, mas quando você escuta alguém fazendo, isso te traz pra uma memória de infância, que é muito interessante, que eu achei bem legal, eu achei demais mesmo. O humor que tem no filme eu achei muito natural, muito simples, que é uma coisa que remete aí ao passado da gente. O filme mesmo se passa nos anos 80, né, em 88, 89. Visualmente falando, a maioria das coisas eu gostei, das texturas e tudo mais, mas ainda tem alguns clichês de filme de terror que eu acho um pouco difíceis de acreditar, que tiram você um pouco da verdade, né, do cinema, que isso é muito importante para manter o espectador interessado, feliz e se divertindo em assistir o filme. Até porque, bom, ele é um filme de terror, então ele tem que ser escuro, mas ao mesmo tempo, para passar essa verdade, às vezes alguns personagens eu achei que eles ficam em excesso no escuro e que eles são muito corajosos para serem crianças, assim. Se acontece alguma coisa, eu vou lá olhar, eu entro na minha casa e tudo bem se tiver tudo escuro, eu não ligo. Os personagens não acendem a luz, eu me incomodo bastante com esse tipo de coisa, mas é algo pequeno e é uma coisa muito minúscula, mas que me tira um pouco da realidade, mesmo sendo uma coisa muito importante para preservar a estética do filme e para preservar também esse ar de filme de terror, que filme de terror tem que ter mesmo, porque senão você não vai achar graça, não vai achar assustador, nem nada disso. A textura do filme eu achei muito legal, porém extremamente semelhante à textura e à temperatura e à atmosfera que existe em Stranger Things, apesar de que não tinha como fugir muito disso de qualquer maneira. E eu entendo que seja, mas me lembrou muito mesmo o Stranger Things. Não sei se é porque é uma obra que eu gostei muito e eu guardo no fundo do meu coração, mas talvez seja por isso. Pennywise, o palhaço dançarino. O que vamos falar sobre o palhaço dançarino?
Pra ser bem sincera, eu achei que o palhaço é a coisa menos assustadora que existe no filme. Apesar de que existem alguns recursos cinematográficos quando o Pennywise aparece que são utilizados. E eu gostei bastante, que é, por exemplo, uma espécie que deve funcionar mais em 3D, mas eu não assisti o filme em 3D porque eu tenho... Bom, enfim, eu não me viro muito bem com 3D. Mas é muito interessante que eles param a cabeça do Pennywise e o cenário começa a se mexer, assim, e vibrar. E aquilo eu achei muito bacana mesmo. Deve com certeza funcionar muito melhor em 3D. Apesar de eu achar o visual do Pennywise um pouco palhaço demais, claro que deve ter pessoas que assistem aquilo lá, que olham pra aquilo lá e falam: meu Deus, que medo de palhaço! Mas eu, por exemplo, não tenho medo de palhaço, então eu acho um pouco... ok, é um palhaço. Outra coisa muito diferente do filme antigo é que o Pennywise, antes ele tinha uns dentes, assim, umas garras, uns dentes pontudos, uns dentes pontiagudos, e o novo Pennywise, eu achei ele não tão assustador, assim. Ele é um pouquinho estrábico, assim, e os dentes são mais parecidos com os dentes de um coelho do que de um animal feroz que vai dilacerar a sua pele, a sua carne e tudo. Então, eu não achei ele tão assustador, apesar de que nos contextos em que ele é assustador, por exemplo, a primeira cena em que ele aparece no bueiro, que é aquela cena icônica do palhaço no bueiro olhando o menininho de longe, ser uma cena bem assustadora. Conforme ele vai sendo colocado no contexto, ele se transforma num personagem muito assustador. Mas de vez em quando você olha, ele parece que é só um palhaço feio. E não é tão assustador. Mas eu acho que a intenção do filme foi mostrar que a vida pode ser mais assustadora do que um palhaço e que talvez você consiga vencer os paradigmas, os problemas da sua vida em relação a isso, e o palhaço seja apenas mais um deles, mais um dos problemas que você tem que enfrentar. Que é uma coisa que o Mike, na verdade, que o Richie diz no final do filme, eu não vou falar o que é, mas que me fez pensar que o palhaço é só uma das coisas, um dos seus problemas, um dos monstros que vai te perseguir durante a sua vida inteira e um dos demônios que você vai ter que enfrentar. A grande verdade é que você tem que sair da sua casa, pisar no esgoto, tem que fazer um monte de besteira e também tem que matar um palhaço e também tem que matar um leão por dia pra continuar com a sua vida e continuar a sua vida bem e superar os seus obstáculos. Foi isso que eu tirei do filme, na verdade, e eu achei muito legal e de uma sensibilidade imensa. E talvez por isso que o filme seja tão divertido, porque assim, demorou, tem jumpscare pra caramba, tem umas coisas assim malucas, dá medo, tem sangue, tem gore e tudo mais. Mas se você for ver, o filme inteiro, ele não é uma coisa que vai te fazer dormir mal à noite, não é uma coisa que vai te fazer perder o sono por isso. E eu adoro filme de terror, eu gosto de terror pesado também, eu gosto de terror psicológico que te deixa meio malucão. Mas eu também gosto, inclusive prefiro aquele tipo de terror que te faz pensar na sua vida, cara. Olha que coisa louca, olha que coisa maluca, né? Pra ser bem sincero, eu não sei se eu tava realmente esperando um filme que não fosse me dar tanto medo, mas que fosse me fisgar por outras coisas. Mas de qualquer maneira, eu gostei bastante, eu achei um filme muito divertido. Se você quiser assistir, está super recomendado por mim. Eu só não daria a nota máxima porque eu achei o Pennywise um pouco não assustador demais, assim. O visual eu achei um pouco... Como é que eu vou falar isso? Porque assim, é um palhaço, é pra parecer um palhaço, mas eu acho que ele tá com muita cara de palhaço, sabe? Tipo, é meio esquisito, mas talvez eu ainda chamasse ele pra um aniversário, tá ligado? Ah, outra coisa que eu achei super estranha é que ele não conta muito bem o background do Pennywise. Por que um palhaço? Demorou. Fica um pouco implícito que é pra atrair as crianças e tudo mais, porque só as crianças conseguem ver
todo o horror do Pennywise e tudo mais para os adultos, as crianças só desapareceram e nada daquele horror existe, do sangue existe, só as crianças a princípio conseguem ver. Mas quem é Pennywise? Quem é o palhaço dançante? Por que a coisa decidiu ser um palhaço? Isso eu acho que ficou faltando um pouquinho ainda, apesar de ser um filme muito bacana. Bom, então é isso aí. Dessa vez eu quis trazer uma opinião sobre um filme muito bacana que eu assisti. Não sei se vocês acharam legal, mas eu espero que sim. Então, bom, toda vez que eu conseguir ir a alguma pré-estreia, prometo que eu trago aí alguma opinião pra vocês. Demorou? Se você gostou, não esquece de dar aquele like, compartilhar aí para todos os seus amigos. Beijinho da Haru. A gente se vê depois. Não esquece aí de compartilhar pra todo mundo. Acho que eu já falei isso, mas eu tô meio esquecida. Se inscreve aí no canal. Beijinho e tchau, tchau!